Mortalmente pálido, com dentes afiados de onde escorre sangue, o sinistro Drácula é o paradigma do horror da literatura de ficção. O Drácula da vida real, o qual teria sido seu antecessor igualmente sanguinário, é, no entanto, considerado um herói nacional. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim você não perde nenhuma das nossas histórias, mais incríveis viagens através do tempo. Considere entrar para o nosso clube de membros do canal e se torne um mochileiro, um desbravador, um viajante do tempo, a galera que ajuda o canal a crescer. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. A sinistra, misteriosa história que envolve os Dráculas e também um pouco do Conde Drácula da vida real, Vlad Tepes. Todos os meus sentimentos se transformaram em repulsa e terror quando vi o homem emergir lentamente da janela e começar a deslizar pela parede do castelo de cabeça para baixo, sobre aquele abismo medonho com a capa aberta como grandes asas. Foi assim que Jonathan Harker, jovem assistente de um advogado inglês, vislumbrou seu nobre anfitrião numa noite de luar na Transilvânia, região rochosa e agreste dos Montes Cárpatos, onde hoje é a Romênia. Anteriormente, o Conde Drácula, alto e pálido, sempre vestido de preto, tinha mostrado um comportamento realmente peculiar. Quando se ouvia o uivar dos lobos no vale, 300 metros abaixo do seu velho castelo de família, os olhos do conde brilhavam e ele exclamava: "Ouçam-nos, os filhos da noite, que música esplêndida." Quando Harker se cortou ao se barbear, o conde se atirou à sua garganta com olhos ardentes numa espécie de fúria demoníaca, mas recuou ao tocar o cordão da cruz que pendia no pescoço do seu surpreso hóspede. Imediatamente antes desse episódio, Harker percebeu que Drácula, embora de pé no seu quarto, não estava refletindo pelo espelho onde se barbeava. Na última escala da jornada do inglês, os aldeões tinham se juntado à sua volta, murmurando dizeres húngaros como Ordog, que significa diabo, e Pokol, que significa inferno, e fazendo rapidamente um sinal da cruz. Naquele momento, ele se encontrava preso num vasto castelo arruinado, cujas janelas escuras não deixavam passar nenhum raio de luz e cujas ameias quebradas se recortavam numa silhueta irregular contra o céu enluarado. Seu anfitrião, aparentemente o único habitante da sinistra fortaleza, só aparecia de noite, e o aterrorizado Harker se perguntava a si próprio se alguma vez voltaria a ver a sua terra. Do que é que você está falando, Vanessa? Vocês devem estar se perguntando. Harker é, sem dúvida, o jovem herói de um dos mais populares romances de todos os tempos, Drácula, de Bram Stoker, que foi um sucesso imediato assim que foi publicado pela primeira vez em Londres em 1897 e tem sido continuamente editado desde então. Afinal, Stoker conseguiu criar um Drácula que é ao mesmo tempo amedrontador e cativante. Eu até diria que magnético. Eu mesma tenho uma cópia de Drácula de Bram Stoker e é um livro que eu li e foi arrepiante e sedutor. Na minha opinião, é o melhor livro de vampiros. Eu gosto muito desse livro, tanto que fica aqui no meu cenário. E vários filmes, adaptações teatrais, revistas em quadrinhos e até um balé tem levado a milhões de pessoas em todo o mundo a história do odioso conde vampiro sugador de sangue. No livro, Drácula vai até a Inglaterra para espalhar seu culto dos vampiros, mas seus objetivos são frustrados quando Harker foge do castelo e junta seus esforços ao Dr. Abraham Van Helsing, perito holandês em vampirismo. Só Van Helsing parece saber que o monstro não aguenta a luz do dia, o alho ou o símbolo da cruz de Cristo, e ainda a informação de que os não mortos, como são chamados os vampiros, só podem ser mortos tendo seu coração atravessado por uma estaca.
O romance de Stoker sobre o vampiro tem raízes na rica e conhecida história da crença nessas criaturas terríveis que já eram mencionadas nas antigas literaturas egípcias e gregas. Como os moribundos enfraquecem com a perda de sangue, o que devem ter pensado é que beber sangue restaurava as forças, até que o sangue dos vivos pudesse ressuscitar os mortos. Mas a fonte principal de Drácula são crendices profundamente enraizadas na Romênia rural. Segundo a religião dominante naquela região, a da Igreja Ortodoxa Oriental, as pessoas que morrem sob maldição ou que foram excomungadas se transformam em mortos ambulantes, ou moroi, até serem absolvidos pela igreja. A superstição local criou ainda os strigoi, que são pássaros demoníacos que só voam à noite, ávidos por carne e sangue humanos. Os vampiros eram também tradicionalmente considerados causadores da peste. As lendas romenas dizem que certas pessoas, como as crianças que não são legítimas ou que não foram batizadas, as bruxas e o sétimo filho do sétimo filho de alguém estão condenados a serem vampiros. Embora essa crendice tenha variações, aqui mesmo no Brasil eu já ouvi dizer que o sétimo filho depois de 6 mulheres é um lobisomem. Então são lendas que ao longo do tempo vão ganhando novas versões. O vampiro tem o poder de tomar formas de animais, na maioria das vezes de lobos ou morcegos. Nas aldeias, quem se recusasse a comer alho se tornaria suspeito de vampirismo. Na realidade, a melhor proteção contra ataques noturnos desses bebedores de sangue é esfregar alho em todas as portas e janelas. Stoker obteve informações sobre todas essas lendas através da investigação no Museu Britânico de Londres e de conversas com o erudito húngaro Arminius van Bury. Foi também influenciado pelos crimes não esclarecidos do infame Jack o Estripador e pela sua amizade com Richard Burton, um explorador e homem das letras, entre cujas traduções se contavam 11 contos hindus sobre vampirismo. Numa época de muita repressão sexual, como foi o reinado da Rainha Vitória, segundo muitos críticos literários, os sentimentos mais picantes eram frequentemente disfarçados. Stoker, no seu livro, pode ter usado de analogias inconscientemente fortes temas sexuais, misturando os ataques sanguinários e violentos dos vampiros com um desejo intenso de experiências sexuais em misteriosos cenários noturnos. Harker, por exemplo, o personagem do livro, está sem dúvida reagindo romanticamente ao ser abordado durante a noite por 3 jovens seguidoras de Drácula. Ele as descreve assim: possuíam todas dentes brancos e brilhantes que contrastavam como pérolas com a cor de rubi de seus lábios voluptuosos. Havia nelas algo que me deixava desconfortável e um desejo, simultaneamente um receio de morte. Senti no meu coração uma vontade maldosa e ardente de ser beijado por um daqueles lábios vermelhos. É o que ele diz em um trecho. Mas esse atrativo picante, juntamente com o inegável mistério das antigas superstições sobre os vampiros que vagueiam durante a noite, é ainda intensificado no livro de Stoker por outro elemento fantástico: a história incrível e real de um verdadeiro herói romeno. Na verdade, o próprio Drácula do livro se gaba a Harker de seu antecessor patriota e guerreiro que tão valentemente combateu os inimigos turcos, o tirano que ficou na história como Vlad, o Empalador. A diferença é que Vlad realmente existiu. O tal antecessor do Drácula de Bram Stoker, o Drácula original, e foi nele que Stoker se inspirou para criar o seu personagem. Foi um príncipe que viveu no século XV na Valáquia, território montanhoso adjacente à Transilvânia, retratado nos quadros e gravuras da época com um farto bigode, grande nariz adunco e enormes olhos penetrantes. O seu nome de batismo, Vlad, foi substituído pelo apelido de Drácula, devido ao símbolo da família, o Dracul ou dragão. O significado em torno desse nome já é bastante sombrio, o que criava uma imagem mais sinistra. Enquanto jovem, Drácula foi mantido refém pelos turcos, com os quais aprendeu um processo dolorosíssimo de execução, o empalamento.
Nesse castigo bárbaro, o corpo é atravessado com uma estaca de madeira ou de ferro que se espeta no chão, deixando a vítima em agonia até perder a vida. Em 1448, Vlad, então provavelmente com 18 anos, foi colocado no trono da Valáquia pelos turcos, mas passado 2 meses se refugiou no mosteiro cristão. Depois de Constantinopla, a grande capital cristã, ter sido tomada pelos turcos, Vlad regressou ao seu trono hereditário em 1456, iniciando um reinado de 4 anos de puro terror. Em certa ocasião, sem motivo aparente, atacou uma cidade amiga, tirando a vida e torturando cerca de 10.000 dos seus habitantes, muitos deles por empalamento. Obteve por isso um novo apelido, Tepes, ou Empalador. No seu mais tristemente famoso massacre no dia de São Bartolomeu, em 1460, 30.000 pessoas foram empaladas na Transilvânia. E daí que vem o nome Vlad Tepes. Toda essa crueldade levava as pessoas a repassarem suas histórias, o retratando como um monstro sedento por sangue. Verdade é que ao estudar história, a gente aprende que o passado que a gente retrata, que a gente documenta, são apenas versões de um mesmo acontecimento, que olhando por diversos pontos de vista vão ser diferentes. E a gente simplesmente não consegue dizer qual é o certo, qual é o errado. Simplesmente analisa versões, trechos do passado, porque realmente não dá para viajar para o passado e ver de fato o que aconteceu. Mas seria Drácula simplesmente um sádico ou teria sua crueldade algum objetivo político? A verdade contém provavelmente um pouco de ambas essas hipóteses. Quando emissários da corte turca ousaram exigir o uso de turbantes na sua presença, Vlad ordenou que pregassem os turbantes em suas cabeças. Sem dúvidas, um audacioso gesto de independência. Bárbaro ou não, se tornou famoso por toda a Europa cristã ao reconquistar fortalezas ao longo do Danúbio e conduzir os seus exércitos. Por outro lado, com o regresso das suas tropas, o próprio povo forjou cartas sugerindo que ele poderia desertar para o lado dos turcos e o Drácula foi sumariamente preso durante 12 anos pelo rei Matias da Hungria. Os valáquios se sentiam certamente revoltados pela espantosa diversidade de castigos aplicados pelo príncipe, que incluíam o esfolamento e, acreditem se quiserem, o cozimento de pessoas ainda vivas, além de outros ferimentos impostos e mortes na fogueira. E como que uma pessoa tão sanguinária e cruel pode também ser considerado um herói patriota? O que acontece é que, apesar da sua crueldade e métodos brutais, a defesa de Vlad Tepes era fervorosa pela independência da Valáquia contra invasores estrangeiros, especialmente os otomanos, e sua luta pela ordem e justiça em seu território contribuíram para essa percepção. Alguns pontos que se destacam é essa defesa contra os otomanos, defendendo a Valáquia de várias invasões, as medidas severas que implementou e que estabeleceram a ordem e também a diminuição da criminalidade. Seu modo de punir criminosos era extremamente cruel e brutal, mas naquele contexto surtiu efeito e o povo se sentia seguro. Ele também protegia a cristandade, o que atraía a admiração dos cristãos, e foi visto como um símbolo de resistência e independência nacional, porque sua luta em manter a soberania da Valáquia inspiraram um forte sentimento de orgulho nacional entre o povo romeno. Bom, mas voltando ao cárcere, Drácula, que conseguia ser cativante quando queria, fez amizade com os guardas que amavelmente forneciam a ele ratos e outros pequenos animais com os quais ele se divertia empalando os animaizinhos na cela. Solto em 1474, Drácula reclamou 2 anos depois, pela terceira vez, o trono da Valáquia. Mas foi morto passados apenas 2 meses, aos 45 anos, em mais uma batalha contra os turcos, onde ele perdeu a sua cabeça, que foi conservada em mel e enviada como troféu ao sultão. E o restante ficou jazendo numa sepultura sem nome. Por que razão teria Stoker associado Drácula ou Vlad Tepes, o empalador, ao vampirismo? Gerações de crianças romenas têm sido ameaçadas com a frase "comporte-se, senão o Drácula te pega". Por outro lado, existe a crença tradicional de que o heróico dirigente do povo voltará um dia se o país for gravemente ameaçado. Talvez a persistência da lenda do empalador fosse irresistível para um autor que pretendia utilizar no seu livro o folclore
vibrante e a estranha beleza das paisagens bravias da Romênia Oriental. Fato é que o Conde Drácula, imaginado por Stoker, se recusa a desaparecer. Filmes, brinquedos, jogos e até produtos alimentares com a imagem do Drácula continuam a ser vendidos no mercado. Bela Lugosi, o ator húngaro que foi o mais famoso Drácula do cinema, ganhou uma fortuna com esse papel, mas gastou quase toda tentando vencer o vício em morfina. Quando faleceu em 1956, aos 73 anos, foi enterrado a seu pedido com uma capa preta forrada de cetim vermelho que usou no papel do vampiro. E agora um fato médico que acabou sendo relacionado com o vampirismo. Em meados da década de 80, relatos médicos sobre uma doença extremamente rara, a porfíria, reavivaram esse interesse num possível fundamento para as lendas sobre vampiros. E na imprensa se falou muito sobre a doença de Drácula. Na realidade, só uma variedade muito rara da porfíria, conhecida como CEP, produz características vampirescas, como dentes pontiagudos, excesso de cabelo, hipersensibilidade à luz e carência de sangue. Até hoje, foram registrados pouquíssimos casos no mundo inteiro. Os entusiásticos relatos jornalísticos sobre a investigação da porfíria provaram, uma vez mais, que o fascínio do público pelo Drácula da ficção permanece enraizado, com a pergunta do jovem Harker ainda sem resposta. Que tipo de homem é esse? Ou que tipo de criatura é essa tão semelhante ao homem? E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Entre a realidade e a lenda, Drácula é uma figura permanente na cultura pop e acredito que sempre haverá mistério e mais novas histórias em torno disso. E você? O que acha? Já leu Drácula de Bram Stoker? Se não leu, recomendo muito que vocês leiam. Esse livro é incrível, é um dos melhores livros que eu já li. Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso, porque eu vou adorar ler a opinião de vocês. Me conta também qual é a sua obra favorita de vampiro. Tem bastante por aí, né? Deixem também um like, se possível compartilhe com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Na descrição do vídeo vou deixar as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. E não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história.